Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre Guerra do Iraque. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. A Guerra do Iraque, também referida como Ocupação do Iraque ou Segunda Guerra do Golfo, foi um conflito que começou no dia 20 de março de 2003 com a invasão do Iraque, por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados Unidos. Esta fase do conflito foi encerrada no dia 18 de dezembro de 2011 com a retirada das tropas americanas do território iraquiano após 8 anos de ocupação. O conflito aconteceu no contexto da Guerra ao Terror, lançada pelo presidente americano George W. Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001. A invasão começou em 20 de março de 2003, com os Estados Unidos, o Reino Unido e um punhado de nações aliadas, lançando uma pesada campanha de bombardeamento aéreo contra as principais cidades do Iraque, principalmente Bagdá. O exército iraquiano foi rapidamente sobrepujado pela coalizão ocidental, encabeçada pelo exército americano, que em menos de um mês conseguiu tomar conta do país. A invasão aliada levou ao colapso do governo Batista. O presidente iraquiano, Saddam Hussein, foi capturado na Operação Red Dawn em dezembro de 2003 e 3 anos mais tarde foi julgado e depois executado na forca. Contudo, o vácuo de poder após a queda do ditador e a ineficiência da ocupação estrangeira levou a uma onda de violência sectária e religiosa, principalmente amparada na rivalidade entre xiitas e sunitas, que mergulhou o país numa sangrenta guerra civil. Militantes islamitas estrangeiros começaram a chegar em peso no Iraque para lutar contra as tropas de ocupação ocidental e contra o novo governo secular iraquiano. Grupos como a Al-Qaeda se fortaleceram na região e utilizaram o território iraquiano para expandir suas atividades. Frente ao aumento da intensidade do conflito em uma sangrenta luta de guerrilha, vários países começaram a abandonar a coalizão e retiraram suas tropas do Iraque. Os Estados Unidos foi pelo caminho oposto, aumentando consideravelmente sua presença militar no país em 2007 e, logo em seguida, a insurgência iraquiana começou a perder força. A partir de 2009, os americanos começaram o processo de desmobilizar suas tropas do Iraque, até que a retirada foi completada em dezembro de 2011. O governo Bush baseou sua racionalidade para lançar a guerra na ideia de que o Iraque, visto pelo Ocidente como um estado vilão desde a Guerra do Golfo, possuía armas de destruição em massa e que o regime de Saddam Hussein representava uma ameaça grave para os Estados Unidos e seus aliados. Oficiais e autoridades do governo americano também acusaram Saddam de dar abrigo e apoio a terroristas da Al-Qaeda, enquanto outros argumentavam sobre o valor moral de derrubar uma ditadura e levar democracia ao povo iraquiano. Após a invasão, contudo, nenhuma evidência substancial foi encontrada para apoiar as acusações de que o Iraque possui armas de destruição em massa, enquanto a hipótese de que Saddam tinha laços com a Al-Qaeda se provou falsa. A racionalidade que levou os Estados Unidos à guerra foi duramente criticada, tanto pela população americana quanto pelo mundo afora. Uma das consequências internas foi o declínio considerável da popularidade de George Bush, que se tornaria um dos presidentes mais impopulares da história americana, com a esmagadora da maioria da população dos Estados Unidos acreditando, no final da década de 2000, que invadir o Iraque foi um erro. Enquanto isso, no Iraque, foi realizado em 2005 eleições multipartidárias legitimamente democráticas, sendo a primeira em décadas. Nouri al-Maliki se tornou primeiro-ministro do país em 2006 e só deixou o cargo em 2014. O governo de al-Maliki foi, ao longo do tempo, adotando políticas que favoreciam os xiitas e assim alienou a minoria sunita da nação, o que fez ressurgir as tensões sectárias no começo da década de 2010. Se aproveitando disso, em 2014, o grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante lançou uma série de ofensivas militares nas províncias de Ninawa, Saladino e Anbar, e dominaram boa parte do norte do Iraque, proclamando um califado na região,
provocando uma nova resposta militar dos Estados Unidos e das nações ocidentais. As estimativas do total de pessoas mortas na guerra, de 2003 a 2011, divergem de fonte para fonte, com os números variando de 100 mil até mais de 600 mil fatalidades. Em 1 de maio, o presidente Bush fez uma visita dramática ao porta-aviões USS Abraham Lincoln em serviço a algumas milhas a oeste de San Diego, Califórnia, no regresso de uma longa missão que incluíra serviço no Golfo Pérsico. A visita teve o seu clímax ao pôr do sol com o discurso bem conhecido de Bush da missão cumprida. Neste discurso transmitido para todos os Estados Unidos e feito perante pilotos e marinheiros no convés do porta-aviões, Bush declarou efetivamente vitória devido à derrota das forças convencionais iraquianas. No entanto, Saddam Hussein continuava em paradeiro incerto e mantinham-se bolsas de resistência. Depois do discurso do presidente, as forças da coligação notaram um número gradualmente crescente de ataques às suas tropas em várias regiões, especialmente no Triângulo Sunita. No caos inicial após a queda do governo iraquiano, houve pilhagens maciças de edifícios do governo, residências oficiais, museus, bancos e instalações militares. De acordo com o Pentágono, 250 mil toneladas de material foram pilhadas, fornecendo uma fonte significativa de armamento à insurgência iraquiana. Os insurgentes foram ainda ajudados por centenas de esconderijos de armas criados antes da invasão pelo exército convencional do Iraque e pela Guarda Republicana. No contexto das informações dos serviços secretos que levaram aos raids contra os membros do partido Ba'ath ligados à insurgência, Saddam Hussein foi ele próprio capturado a 13 de dezembro de 2003 numa quinta perto de Tikrit na Operação Raid-Down. A operação foi conduzida pela 4ª Divisão de Infantaria do Exército Norte-Americano e por membros da Task Force 121. Com a captura de Saddam e uma queda do número de ataques dos insurgentes, alguns concluíram que as forças multinacionais estavam a ter sucesso na luta contra a insurgência. O governo provisório começou a treinar novas forças de segurança iraquianas para defenderem o país, e os Estados Unidos prometeram 20 milhões de dólares de crédito na forma de futuros ganhos petrolíferos para a reconstrução. Mais-valias resultantes do petróleo foram também usadas para reconstruir escolas e infraestruturas elétricas e de refinação de petróleo. Pouco depois da captura de Saddam Hussein, elementos deixados de fora da autoridade da coligação provisória começaram a agitar-se pelas eleições e pela formação de um governo iraquiano interino. O mais proeminente entre estes foi o clérigo xiita grande Ayatollah Ali al-Sistani. A autoridade da coligação provisória opôs-se à autorização de eleições democráticas naquele momento, preferindo em vez disso entregar o poder a um governo iraquiano interino ou de transição. Devido a uma luta interna pelo poder no interior do novo governo, o movimento de resistência à ocupação intensificou-se. Os dois centros mais turbulentos eram a área em redor de Fallujah e as seções xiitas pobres de Bagdá até Bassorá. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.